Bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso canal Transformação Espiritual. Hoje mais um tema, o tema A Lei do Trabalho, e vamos começar a tecer algumas considerações sobre o trabalho. A primeira dessas considerações, seria o progresso. O progresso, nas suas variadas expressões, o progresso traz por base o trabalho. O universo e a manutenção do universo, criação de Deus, tem sim como base o trabalho. Em tudo, em todo lugar, em toda parte, onde exista vida, existe a lei do trabalho. Agora, ao espírito humano, existe o sagrado compromisso, que vem a ser o trabalho, o sagrado compromisso de manter o corpo e o espírito em ordem. Então, para que haja essa manutenção do seu corpo material num mundo material e que existe também a ordem no teu espírito, é necessário o trabalho em nossa vida, na sua vida e na minha vida. O trabalho é que engrandece o mundo. E diante do engrandecimento do nosso planeta, vem a harmonia entre os seres e a paz. Então, a lei do trabalho é uma lei divina, uma lei natural, em que nós, em momento nenhum de nossa vida espiritual, nós devemos nos isentar desse pensamento, dessa lógica que vem a ser o trabalho. Agora, quanto à nossa vida espiritual, na nossa atualidade, nós temos alguns questionamentos a fazer sobre o trabalho, justamente para haver em nós uma maior compreensão sobre o porquê do trabalho, a necessidade do trabalho. Então, o primeiro questionamento que nós podemos fazer no campo do entendimento é se há necessidade do trabalho. Existe a necessidade do trabalho para o ser humano? É lógico que existe a necessidade do trabalho. Quando se concebe que nós somos um espírito dotado de inteligência e de livre-arbítrio, ligado a essa condição, existe o trabalho. E o trabalho só aumenta, só há uma valorização, uma extensão maior de um nível de trabalho diante da nossa postura dentro da civilização. Então, a civilização faz com que essa necessidade do trabalho aumente. É diferente, né? É diferente de uma pessoa, de um ser humano, viver no interior, viver mais próximo da natureza, como seja viver na mata, né? Com aqueles recursos da mata, isolado, é diferente desse mesmo ser em viver em civilização. Quando esse ser vem para a civilização, cria mais dificuldade, cria mais necessidade para o trabalho. Então o trabalho é necessário? É, para o espírito humano, mas esse trabalho é avantajado, é aumentado quando esse espírito está vivendo na civilização, na sociedade. O segundo questionamento vem a ser o seguinte: devemos entender por trabalho só as ocupações materiais? Não. O trabalho relativo ao espírito, a esse princípio inteligente que vem a ser o espírito, ele está focado, está direcionado em trabalhos materiais para a manutenção do teu corpo e o trabalho espiritual. Aonde existir um espírito, que vem a ser a inteligência, né? O princípio inteligente, esse espírito necessariamente está ligado ao trabalho. Não podemos conceber a existência de um espírito humano, digo mais propiciamente, né? O espírito humano sem a existência do trabalho. Então o trabalho não é só material, o trabalho é espiritual também. Quando nós saímos da condição de encarnado
e nos adentrando na condição espiritual, lá também existe o trabalho. Lá também nós vamos nos ocupar de alguma situação, nós vamos ser convidados ao trabalho. É lógico que, a princípio, no início do desencarne, vai passar por aquele processo de perturbação, mas logo esse espaço de perturbação, né, dessa transição de encarnado para desencarnado, né, essa transição de perturbação vai diminuir e, logicamente, ele vai se reconhecer no mundo dos espíritos e, logicamente, ele vai começar a trabalhar, a participar de uma situação de trabalho. E os animais? Como nós podemos pensar nos animais? Os animais trabalham? A natureza trabalha? Então, no caso dos animais, as plantas, a vegetação, de modo em geral, toda a criação de Deus, naturalmente falando, trabalha, cada um no seu segmento. Os animais trabalham sim. Lógico que o trabalho dos animais é diferente do nosso trabalho, porque a inteligência deles é limitada. Então eles trabalham na direção de manter a própria espécie, os animais. E as plantas também, existem esses reinos, né? Reino mineral, vegetal e reino animal. Nesses 3 reinos, o espírito, o princípio inteligente, trabalha, cada um de uma forma. Então vem o terceiro questionamento que a gente levanta é o seguinte: o trabalho é imposição, é imposto ao homem? Além de ser uma necessidade, o trabalho é imposição, quer dizer, forçosamente o homem tem que trabalhar? Lógico, o homem está num processo de aperfeiçoamento, de níveis de aperfeiçoamento da sua inteligência. Isso impõe ao trabalho, que é pelo trabalho que haverá, com certeza, uma maior amplitude de inteligência. Então, a imposição, nós mesmos criamos, né? Além da necessidade, há essa imposição, sim, a imposição ao trabalho, né? Vem a necessidade, depois vem a imposição. Mas é nós que criamos essa imposição. Diante da civilização, que eu falei antes, diante da nossa posição no mundo, né? Então a gente impõe sobre nós mesmos a necessidade e a imposição ao trabalho. A quarta vem a ser: o homem abastado financeiramente está livre do trabalho? Aqui a gente enfoca já uma outra questão, né? A posição que o ser humano encontra aqui na Terra, encarnado aqui na Terra. Às vezes ele se encontra assim, numa posição de abastança financeira. Então, para esse indivíduo, para esse homem, ele está isento de trabalhar? É lógico que não. Lógico que não. Então, se ele não é oferecido a ele, não é dado a ele, né? Ele nem tem necessidade de trabalhar fisicamente, ele tem sim que ter a responsabilidade de ser útil, de alguma forma ser útil, o que também passa a ser uma forma de trabalho. Então, se você e eu, qualquer um de nós, estivermos aqui posicionado numa condição financeiramente boa, né, tudo bem, a gente pode até se isentar do trabalho, mas devemos nos conscientizar que nós podemos trabalhar no bem, nós podemos realizar o bem, o que também podemos considerar que seja um trabalho. Então, nós nunca estamos isentos do trabalho. Inutilidade para o ser humano plantado aqui na Terra não existe. Existe uma dinâmica espiritual que nos acompanha muito fortemente por sermos espíritos criados por Deus, portadores de inteligência, de livre-arbítrio, direito de escolha. E essa condição nos leva, com certeza, à nossa condição de ser útil. Então, se não existe trabalho por um lado, existe pelo outro.
A condição de ser útil vai nos acompanhar sempre. Nós nunca nós vamos se isentar dessa situação, ser útil sempre. Então, outro questionamento vem a ser justamente esse da inutilidade, né? Existe uma condição no ser humano dele ser inútil, que ele não possa realizar nada. Não existe. Ele realizar nada não existe. O que existe é esse mesmo ser humano plantado aqui na Terra, em relação ao trabalho, ele descobrir as suas aptidões. Nós temos aptidões, tendências para algum tipo de trabalho. E isso é muito bom, a gente descobrir as nossas tendências para algum tipo de trabalho, e vem a ser as nossas aptidões. Então, alguma coisa nós podemos fazer, e bem. Nós podemos produzir, e bem. A outra situação é em relação ao repouso. Se o trabalho é necessário, e se o trabalho é uma imposição, né, diante das próprias causas, né, do trabalho, então, e o repouso? O repouso é lei? Lógico que o repouso está dentro da lei da natureza. Se você trabalha, e se você, diante desse trabalho, em consequência desse trabalho que você realiza, você consequentemente vai ter seu corpo cansado, né? As situações, as potencialidades físicas vão estar num aspecto, numa condição de cansado. Então, o repouso é necessário, sim, né? Repousar o corpo, repousar a mente, né? E também tem o caso a situação do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio. O que o livre-arbítrio nos diz? Né? Existe a hora do repouso? O repouso vai ser demasiado? Né? Você vai se habituar a repousar mais do que trabalhar? Não, o livre-arbítrio dinâmico, inteligente, vai colocar na condição de um repouso também inteligente. Trabalhar muito sem repouso, né, é uma situação perigosa e duvidosa para a própria manutenção do teu espírito, né, do teu corpo. Então, devemos prestar atenção nisso. Trabalhou, se sentiu cansado? Repouso, sim. Se a tua folga lá é dominical, é uma folga na semana ou 2 folgas, depende do teu livre-arbítrio, depende de como você se sente. Há necessidade do repouso? Então que o repouso seja, sim, respeitado. Não é isso, meu? Agora vem outro questionamento. O abuso da autoridade dos patrões em relação ao excesso de trabalho aos seus inferiores. Como é que em nosso estudo, a gente pode considerar isso, dentro da lei do trabalho, o abuso que o teu patrão, o meu, né, qualquer pessoa pode cair, pode entrar nessa incompatibilidade, né, de obrigar, né, o teu inferior, o teu empregado a trabalhar, o excesso de trabalho, né? Então, a lei do trabalho é uma lei divina. Então, dentro dessa lei do trabalho, existe a lei do amor, a lei do respeito, a lei de você ver naquele irmão que trabalha para você, acima de tudo, um irmão seu, criado por Deus. Ele é seu irmão. Então, não devemos, e não podemos, nem devemos de forma nenhuma infringir excesso de trabalho a nosso subordinado. Nós estamos contrariando a lei de Deus, cometendo esse deslize. Então, se você transgride a lei, em algum momento da sua vida, na trajetória da sua vida, você vai ter que corrigir. Então, quando a gente toma ciência, através da lei do trabalho, né, que existe, né, essas situações em que nós podemos, em algum momento da nossa vida, né, vamos dar um exemplo. Hoje, eu, Luiz Carlos, não sou patrão. Hoje, né, passei
pela condição de empregado. Mas algum dia, às vezes, até nessa própria encarnação, eu posso, de alguma forma, alcançar uma situação de ser patrão. Então a informação que estamos passando aqui, o estudo do trabalho, é essa. É não infligir ao seu empregado trabalho excessivo. Ser correto. Ser correto no pagamento, ser correto no salário. Respeitar aquele irmão que é teu irmão de caminhada. Teu irmão, ele foi criado por Deus também. Uma outra situação. É natural a obrigação dos filhos de trabalhar por seus pais? É lógico, é lógico. O amor filial e o amor paternal deve sempre vigorar numa família. Então, se você e eu, qualquer um de nós, criamos nossos filhos, né? Então, o amor filial, temos aquela responsabilidade com nossos filhos diante da manutenção da vida deles, da ajuda, da criação mesmo, da educação que nós demos. Então passa-se o tempo, eles crescem. Nós envelhecemos, eles crescem. Então é natural a obrigação dos filhos? Bom, é natural, mas a obrigação vai depender do amor. Do amor que você introduziu no teu filho. Então se você tratou no crescimento dele, na criação desse teu filho, você tratou com amor, você passou certos princípios de amor a ele, é lógico que, com o passar do tempo, quando você alcançar a situação de idoso, quando as suas forças físicas já estiverem diminuídas, é lógico que ele vai te ajudar. Mas esse sentimento na atualidade, essa reciprocidade, né, de respeito e de amor, está sendo meio esquecido, né? Existem muitos idosos esquecidos nos asilos, né? Então, nós estamos num mundo de prova, de dificuldade e de provas. Então, se você não tem condições, se você não tem financeira, né, de sustentar o teu pai idoso, então procure outros meios, tem tantos meios, né, que Deus te oferece para você resolver essa problemática. Menos um abandono. Abandono não, abandonar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Às vezes a presença de um filho lá, né, penteando o cabelo, fazendo a barba, trocando a roupa, lá no quarto do idoso e tal. Dê esse acompanhamento, porque verdadeiramente existe um princípio muito inteligente, muito interessante em relação aos nossos pais, né? E nossos pais foram os responsáveis pela nossa encarnação. Isso nós colocamos isso no altar como uma coisa importante. Nossos pais foram responsáveis pela nossa encarnação. E o repouso na velhice, né? O repouso na velhice, como a lei do trabalho vê o repouso na velhice? É lógico, né? Na velhice do corpo, né? As forças do próprio corpo vai diminuindo. Então é respeitável, sim. O ser humano, ele deve obedecer às suas forças. Ele deve fazer um autoconhecimento. O que eu posso, o que eu não posso, né? Em direção ao trabalho. O que eu posso realizar? Eu posso trabalhar dessa forma? Eu posso pegar peso? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Então essas forças vão diminuindo. Então o repouso na velhice é considerável. É considerável que um idoso, né, se canse mais, né? O período de repouso dele seja um repouso mais alongado do que um jovem, do que uma pessoa adulta numa idade mais tenra, né? Isso é respeitável, tá? Outra situação também quais os recursos que estão ao alcance do idoso para manter-se, né? Como é que o idoso vai se manter? Né? Então a família tem que produzir, patrocinar essa manutenção do idoso. Na falta da família, se a família tem dificuldade, como eu já falei antes, existem as instituições,
da própria nação, do próprio Brasil, que pode também recorrer, lógico que temos que tem que recorrer. O idoso, ele trabalhou, ele contribuiu, tá, para a Previdência Social, então ele entrou na condição de idoso, já com as forças físicas já combalidas, então ele tem sim o direito de ser possuidor de um benefício, né, do INSS, com todas essas situações, né, de previdência que o país está passando hoje, né? Então tem sim. E o problema do desemprego? O problema do desemprego. Então, o desemprego nós podemos considerar em relação ao trabalho como um flagelo. Um flagelo que tem como causa a própria revolução, ebulição, o movimento dos mundos, dos países. Então existe sim a chegada da falta de trabalho. Da falta de trabalho. Na falta de trabalho, se nós tivermos condições de passar para os nossos filhos, certamente eles vão passar por essas situações no futuro. Mas se nós tivermos condições, realmente até nós temos, de passar para os nossos filhos uma situação chamada educação moral. O que vem ser essa educação moral? A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, se você, dentro da situação de pai, coloca em teu filho, passa para o teu filho esses bons hábitos, o conjunto desses bons hábitos, é lógico que quando ele passar num período de necessidade financeira através do desemprego, ele saberá se conduzir. Ele vai aguardar o momento certo de ter fé na vida, ter fé em Deus. E diante desse flagelo, diante dessa situação desagradável, esse filho que está sob a sua que está sob a sua responsabilidade, não causar um flagelo maior, uma situação complicada. Ele vai saber, diante dessa educação fornecida por você, pai, com a ajuda de Jesus, que Jesus venha a ser o nosso guia, nosso modelo, é a nossa posição moral maior. Então, se nós conseguimos passar essa educação moral para os nossos filhos, na ausência do trabalho, que vem essa miséria social, que vem a ser o desemprego, ele vai saber se conduzir. E com certeza vai, diante dessa educação moral. Então, meus irmãos, eu espero que tenha alcançado aqui o meu objetivo de falar sobre o trabalho. Em algumas outras conversas nossas, nós podemos voltar a esse assunto. O trabalho é um assunto bem atual. Nós podemos voltar, que muita coisa aqui na nossa abordagem passou despercebido, né? Passou despercebido, mas os pontos que eu enfoquei aqui foram pontos importantes. Então eu agradeço a vocês, né? A atenção de vocês. Clique aí o sininho das notificações. A gente vai se ver outras vezes. Vocês estão convidados a nos assistir outras vezes. E eu desejo a todos vocês muita paz.